Olá, muito boa noite. Começa agora mais um programa Direto ao Ponto, segunda-feira, 18 de maio de 2020, aniversário da minha mamacita. Beijo para minha mãe que está fazendo 83 aninhos hoje, firme e forte, lá em Goiânia City. Já rolou aquela reunião, aquela videoconferência para mandar beijo para ela. Beijo para vocês também, nossos ouvintes queridos que estão acompanhando a gente neste período de pandemia. Segunda, quarta, sexta-feira, 7 às 8 da noite, tem eu, André Araújo, Cléo Oliveira, Fernando Ferreira, tem Direto ao Ponto, trazendo as notícias do dia para você. Começar o meu boa noite hoje com ela, que viverá eternamente em forma digital, Cléo Oliveira. Boa noite, Cléo. Boa noite, André. Boa noite, Fernando. Boa noite a todas as pessoas digitais ou não. Um beijo para vocês. Vamos juntos nessa segundona de feriado essa semana aqui em Palmas. Vai ter um time aí na quarta-feira, mas estaremos com você também, claro. A gente sempre está aqui, afinal somos digitais, não é mesmo, André? Exatamente, Cléo. Boa noite também para ele que está sofrendo a influência de Plutão, Fernando Ferreira. Boa noite, Fê. Plutão não é planeta, tem uma banda aqui. O Fernando, o ex-libriano. Boa noite, galera. Boa noite, Cléo. Boa noite, André. Boa noite, pessoal que está ouvindo a gente. Vamos sorrindo, vamos brincando para poder carregar digital ou pessoal com distanciamento essa semana de pandemia, né? Vamos, não tá fácil para ninguém, a gente tenta, não dentro dos parâmetros da Regina Duarte, trazer alguma leveza, mas tem muita notícia sim, o programa tá só começando, a semana tá só começando, a gente tem muitas novidades aí nas decisões e nas posturas do governo federal, estadual, municipal, diante da pandemia. Tem muita escola voltando às aulas agora em formato EAD, nesta segunda-feira, dia 18. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre muito mais. O programa está só começando. Tem vinheta que abre este programa valendo, Japa. Direto ao ponto no seu rádio. Agora sim, com a vinheta devidamente apresentada, a gente começa o nosso programa vamos começar falando de uma notícia bacana. Na semana passada, na sexta-feira, a Prefeitura de Palmas divulgou o resultado da primeira etapa do edital Palmas Curte Arte em Casa, um edital que selecionou, nessa primeira fase, 50 artistas para fazer apresentações de projetos online. As famosas lives, não necessariamente live, né, mas via internet. O resultado foi divulgado na sexta-feira da primeira fase. São projetos de diferentes expressões culturais, de conteúdos diferentes, estilos, gêneros, entre 30 e 60 minutos. Tem um cachezinho para o pessoal realizar. Eu queria destacar aqui, entre os 50 selecionados dessa primeira etapa, gente muito bacana que está produzindo já há algum tempo aqui, como o pessoal da banda Vocifer, que está com o projeto Boiúna na Toca, que foi aprovado. Érica Mariano, diretora de arte fantástica, aprovou o curta-metragem Isolada com Elas. Tem o Rora Remenares, tem o Matheus Mancini, tem muita gente bacana. Parabéns para a Prefeitura. Gilson Cavalcante vai apresentar aí Poemas do Isolamento para se achar em si. Tô louco para ver. Hélio Brito, Esdras Campos, uma galera que produz muito, Italon Bastos, que emplacou nessa primeira etapa. E a grande notícia, a notícia bacana, é que a segunda etapa já está aberta a partir de hoje, segunda-feira, também nos mesmos moldes da primeira etapa. Serão mais 50 projetos. As inscrições estão abertas até o dia 27 de maio. O pessoal pode acessar o portal da Prefeitura, lá na página da Fundação Cultural, vai encontrar o link. E quem foi selecionado na primeira fase, esses 50 artistas, não podem ser selecionados na segunda, ou seja, vai ser ainda uma nova leva de produtos culturais para a gente poder curtir também, não ficar dependente das lives de sertanejo patrocinados por bebidas alcoólicas. É isso, primeira notícia do dia. Cléo, Fê, alguém? Estou aqui assimilando toda essa programação para emitir uma opinião. Isso é bacana, Cléo.
Não, tô dizendo que não vai ser, não. Tô falando Sim, isso, não. então. Tô falando assim, que é muita coisa que vou fazer como um amigo meu, não vou opinar. Porque ele disse que a gente é cobrado que tem que se posicionar sobre tudo. Então, nessa eu vou com ele, vou ficar aqui. Mas o legal é que, do edital, é que as pessoas selecionadas não podem ter renda fixa. Então, Sim. tem que ficar sempre atento a isso, né? Assim, nesses editais, porque muita gente boa quer participar e não pode por essa barreira. Então, quem tem renda fixa não pode estar participando. Eu tenho uma notícia. Cléo, Eu queria só ouvir de novo o nome do projeto do Gilson Cavalcante, que eu achei muito bacana na hora que o André falou. Ai, meu Deus, peraí que agora eu tenho que dar o famoso Ctrl. É aqui. Poemas do isolamento para se achar em si. Lindo, lindo. Já é lindo só pelo nome, né? É. Já ganhou pelo título. Aí, Cléo, Fernando, só sobre a questão que a Cléo levantou sobre não ter vínculo empregatício e tudo, não é comum que os editais publiquem isso, ele tá lá no Diário Oficial para a pessoa ler, mas não é comum que publique, mas nesse caso foi publicado os projetos que foram inabilitados e eles indicam o item que foi observado aí no edital sobre cada inabilitação. É um bocado de gente, eu acho que a maioria delas está relacionada a essa questão. Acho importante o que a Cléo frisou e ressaltar esse cuidado aí na execução de um edital, principalmente para mobilizar a área da cultura, que tem ficado de fora de boa parte das ações, principalmente do governo federal, por exemplo, no auxílio emergencial. Cléo? Sim, esse critério é importante para as pessoas também que têm interesse saberem, né? Para elas não gastarem energia Sim. e fazer projeto e depois ficar questionando que não foram contempladas, né? Não pode, é para a classe artística para oferecer aí uma oportunidade para quem está em casa, né? De ter acesso à cultura, mas também para essas pessoas terem alguma renda nesse período. Aqui no Tocantins, os dados de hoje do boletim mostram, trazem o registro de mais uma morte por Covid-19 em Araguatins. Era um paciente razoavelmente jovem, de 54 anos, mas era hipertenso, né, estava no grupo de risco. Ele faleceu em Araguaína, é mais uma vítima de Covid-19 aqui no Tocantins, atualmente com 32 mortes acumuladas e 1.496 casos no total. A notícia que eu tenho é um pouco relacionada a casos de corona, porque não é relacionado oficialmente, mas chama atenção, vou explicar. É que a Anvisa ela fez um alerta sobre o aumento da intoxicação de pessoas com produtos de limpeza. E aí a Anvisa destaca que não tem uma relação direta, né, com os casos de coronavírus. Porém, acredita-se que tem assim uma relação, ainda que indireta, porque os casos aumentaram exatamente aí de fevereiro para cá, quando as pessoas começaram a ter ainda mais cuidado com limpeza e todo esse processo. O caso parece assim, não é tão grave, tipo material de limpeza, né, intoxicar, sim, a pessoa pode se intoxicar se ela usar numa quantidade não indicada ou usar muito. O aumento de casos envolvendo aí adultos representa um aumento de 23% se comparado ao mesmo período do ano passado, então é um crescimento aí a ser considerado, sim. E tem alguns cuidados que a Anvisa fala para as pessoas, né, passa nessa nota técnica para as pessoas, que é manter os produtos de limpeza fora do alcance de crianças e animais. São as orientações básicas, mas que estão sendo reforçadas, né, agora nesse período. Deixar longe das crianças, evitar o armazenamento de produtos que não estejam etiquetados. Muita gente acaba utilizando o produto, né, o vidro ali, o recipiente para guardar, e acaba não tendo etiqueta. Supervisionar sempre crianças para que elas não utilizem esse material, e também alguns cuidados com produtos químicos, né? Muita gente tem deixado álcool no carro, que facilita mesmo. Até eu estava com álcool no veículo para quando você vai sair ali fazer uma higienização das mãos. Aí já não é mais a Anvisa, é o Corpo de Bombeiros que faz esse alerta para evitar, porque para ele ter uma autocombustão tem que ter uma temperatura assim de 300 graus, não vai ser o caso. Mas se ele tiver ali num ambiente muito quente dentro do carro e tiver alguém acender um cigarro, alguma coisa assim, pode ter algum acidente. Então
ter bastante cuidado com esses materiais de limpeza em casa e também com álcool no carro. A orientação dos bombeiros é que o álcool seja aquele vidrinho pequenininho de 60 ml que cabe no bolso ou na bolsa, que é um vidrinho menor, a pessoa leva com ela e não deixa no veículo. E aqui, assim, a gente vê tanta notícia de carro que pega fogo, né, com autocombustão ou outros problemas elétricos. Volta e meia a gente vê notícia disso, né? Sim, verdade. E o caso do álcool me chamou a atenção, porque eu me considero assim tão atenta com as coisas, e eu tava com um vidro assim maior de 500 ml no carro e quase não estou saindo. Então, assim, quando eu vi esse alerta dos bombeiros, eu pensei, nossa, tipo, meu carro tá ali no sol e pode ser perigoso, né, para mim, para as outras pessoas. Então é um outro alerta para você que tá ouvindo a gente. O Cléo, ainda pegando... Temos tempo, André, nesse bloco? Temos. Então, você estava falando dos números aí que foram divulgados agora, só para a gente dar uma lembrada. Nesse final de semana tiveram várias medidas, tanto do governo do estado quanto do município de Palmas, a respeito de fechamento de cerca de mais de 30 cidades, principalmente na região do Pico do Papagaio, região norte do estado, onde concentra esse maior número de casos aqui pelo estado. Medidas que, assim, há o fechamento de todos os serviços não essenciais, né, uma determinação do governo. Essa fiscalização ela é muito complicada mesmo, não dá para você ficar de porta em porta, né, tomando conta disso, mas é uma determinação que faz algum sentido de acordo com os números que a gente vem acompanhando na evolução. Só para a gente ter uma lembrança aqui, na sexta-feira retrasada, não da semana passada, né, da outra, a gente falou em torno de 500 casos de novo coronavírus. E a gente já está com, agora, uma semana depois, praticamente, né, porque hoje é segunda, nós já estamos com praticamente 1.500 casos registrados aqui em Palmas. Então, assim, óbvio, houve o maior número de testagem, né, ampliou a capacidade do LACEN, e aí é óbvio que os números iriam aumentar, mas mostra que tem muita gente infectada aqui no estado. E aqui, o que me chama atenção aqui, né, essas medidas, aqui em Palmas, por exemplo, na sexta-feira à noite, a prefeitura proibiu a venda de bebida alcoólica em qualquer estabelecimento, mesmo as distribuidoras, mesmo os supermercados, porque tinha muita gente ainda indo para barzinhos, meio mocosado, mas tinha gente ainda na rua com algum tipo de aglomeração, e a gente vê que os números desses 1.496 que a gente tem hoje, 1.201 casos são de pessoas novas, mais novas, de 736 de 20 a 39 anos e 465 de 40 a 59 anos, que dá um total de 1.201 casos de jovens e adultos, né, ainda não considerados idosos, com 59 anos, nesse perfil aí de pessoas infectadas com o novo coronavírus. Ainda amarrando na sua notícia sobre perigo de produto químico, mas produto químico a gente tem que lembrar, né, que o remédio veneno é a dosagem que determina o que é remédio e o que é veneno, né? E ele tem o hipoclorito, por exemplo, é um produto químico que ajuda na desinfecção. E começou hoje, deve ter começado já, que estava previsto para começar por volta de 6 da tarde, um trabalho do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de uma operação de desinfecção em 20 municípios aqui do estado. A operação Fora Bolsonaro, Fora Covid, está acontecendo nas cidades com maior número de casos, assim, Araguaína, Palmas, Gurupi, Cariri, Nova Olinda, São Miguel, Paraíso, Sítio Novo, Axixá, Araguatins, Colinas, Guaraí, Praia Norte, Maurilândia, Vanderlândia, Augustinópolis, Darcinópolis, Xambioá, Porto Magalhães e Tocantinópolis. De acordo com os bombeiros, a operação vai ocorrer enquanto tiver necessidade de proporcionar esses ambientes mais limpos e seguros aos moradores desses municípios. A aplicação do produto, né, que é a base de água e hipoclorito, vai ser sempre a partir de 6h30 de 6 da tarde até meia-noite, nos locais desses municípios que costumam ter maior aglomeração de pessoas, como bancos, lotéricas, pontos de ônibus. Os caminhões e caminhonetes do Corpo de Bombeiros vão ser utilizados nessa operação. O ideal, segundo a Defesa Civil, é que quem mora nesses municípios fique em casa no momento da operação, até mesmo para evitar qualquer tipo em vez de desinfectar só a cidade, ter algum tipo de reação
essas pessoas, né? Até porque o hipoclorito ele pode causar alguns danos à pele também, e é interessante a galera ficar atenta a isso, né? Não é diferente do fumacê que mandava abrir a janela, né, para poder matar os mosquitos. Esse aí é para você ficar quietinho dentro de casa mesmo, né? Dentro de casa, como diz um bom mineiro, não sai dentro de casa. Lembrei demais da abertura do... Viu, Fernando? Oi? É Kitin que fala. K-I-T-I-N. Né? K-I-T-I-N. Kitin. Vamos lá, primeiro bloco do programa Direto ao Ponto, já tá chegando ao final. No próximo bloco, vamos falar, teve episódio, gente, de House of Augustinópolis. Tô perdendo a mão. Não para, né? A produção não para. E não é pra tocar no coleguinha, não, né? Não é pra tocar. Exatamente. Esses roteiristas não param. Tô achando que eles estão perdendo a mão, hein? A história tá ficando meio absurda. A gente fala disso daqui a pouquinho no próximo bloco. Tem outras notícias também. Não sai daí, você que está acompanhando a gente. O programa tá só começando, segunda-feira, 18 de maio de 2020, direto ao ponto aqui na Jovem FM. Intervalo, tem música. Voltamos já. Direto ao ponto. Jornalismo diferente. De volta com o programa Direto ao Ponto, segundo bloco do nosso programa, aqui na Jovem FM 104,7. Hoje, segundona, semana começando, o mês de maio entrando na sua segunda metade, 18 de maio de 2020. Estamos aqui quase ao vivo, eu, André Araújo, Fernando Ferreira e ela, Cleo Oliveira, trazendo as principais notícias desta segundona. Queridos, posso começar falando de House of Augustinópolis? Vamos lá, quero saber. O que tá rolando nessa live? Exatamente isso, Cleo. A gente trouxe aqui, antes da pandemia ainda, as indas e vindas da gestão municipal e seus dilemas junto à Câmara Municipal. O prefeito foi cassado, conseguiu o cargo de volta na Justiça, foi cassado novamente. Depois a Câmara teve um número de vereadores cassados, o que derrubou a decisão que tinha cassado o prefeito. Tudo isso ficou naquela primeira temporada. Eis que hoje, numa sessão da Câmara Municipal, 2 vereadores foram, naquele jargão jurídico de delegacia, às vias de fato, na sessão que acontecia uma discussão bastante acalorada entre o vereador Elias Madeira, do PT, que é oposição à atual gestão municipal, e o colega dele, do Partido Liberal, do PL, o Zé Valdir, que é da base do prefeito em exercício, Júlio Oliveira. O vídeo, gente, é impublicável, porque argumento passou longe, xingamento da 5ª geração da família para lá, e por fim, as agressões físicas. E no vídeo, quem já teve aí a oportunidade de assistir, tá rolando nas redes sociais, ele tem aquela ação padrão, aquela identidade sonora, aquela vinheta sonora padrão do quebra-pau, que é um vidro quebrando, seja uma garrafa num bar. Nesse caso, alguém pegou uma jarra e picou na parede. A hora que o vidro quebra, está dado o sinal para a pancadaria. Augustinópolis. Faz tempo que a gente não traz uma notícia que não seja sobre os imbróglios políticos da cidade. Deve estar difícil em tempos de pandemia, ou não, né? Ou é um bom entretenimento assistir às sessões da Câmara transmitindo pela internet. É porque autorizou voltar ao UFC, né? Então aí lá tá com máscara, né? Tá todo mundo com máscara lá. O pau tá quebrando, ele tava comendo, mas tá todo mundo com máscara. Com máscara era o Telecat, você lembra? Que eram meio personagens aqui. Marreta. Quer dizer, eu não lembro não, eu vi no YouTube. Isso não é da minha época, não. Mas aqui ainda, falando em novo coronavírus aqui no estado, a Prefeitura de Palmas divulgou nesse final de semana, de novo, mais uma vez, a lista, né, das quadras onde mais tem casos. E aí fica a preocupação. A 706 Sul, 21 casos confirmados. Na 706 Sul foi onde aquele empresário se recusou a ficar na quarentena, que precisou de intervenção da justiça, né, para ele ficar quieto em casa. Aqui na 806 Sul, onde eu moro, também tem 12 casos, é a quadra com o segundo maior número de casos. Depois a gente vai a 106 Norte,
110 Sul, aí vai. A região Sul, cara, tá bombando. Infelizmente aqui, não que as outras não seria, infelizmente, né? Mas é incrível o número de casos na região sul da capital, muito maior. A gente vê aqui aparecer a 106 Norte, com 10 números de casos registrados lá, mas depois a sequência é 110, 104, 612, Setor Sul, Aureli 2, Aureli 4 e Bertaville, depois 605, 404, tudo Sul, até 1006 Sul segue. E depois lá no finalzinho aparece 304 Norte. Isso eu não sei o que se quer dizer que o pessoal da região Norte tem se cuidado mais, ou é porque ou poucos exames feitos naquela população, mas o fato é que a região Sul está periclitante a situação por lá de cá. Eu vejo assim também, Fernando, os dados da prefeitura, eles são muito importantes, né, para a gente enxergar onde estão os casos, e dá para ver que está na cidade toda, embora um ou outro local, né, uma quadra que não tenha, por exemplo, na minha quadra não tem, mas eu estou cercada de quadras que tem, então isso permite que a gente entenda que está na cidade toda e que os cuidados têm que ser sim, tem que ser tomados. A medida da prefeita que mais pegou aí nesse fim de semana, que é a da lei seca, eu particularmente pensei muito assim sobre ela e concordo, sabe? E queria dividir aqui com os nossos ouvintes, porque a gente brinca, né, com isso, porque as pessoas gostam de beber e é interessante mesmo. Eu mesma já brinquei que aqui tem muita cerveja na minha casa e eu não bebo, né? Então brinquei que eu tô trocando por um lote murado no centro, se alguém que tiver interesse, porque o decreto não proíbe a troca, proíbe a venda. Brincadeiras, mas assim, o decreto dela, ele é importante porque as pessoas estavam consumindo em companhia, né? Não é uma coisa... Eu vi muita gente falando que a bebida não faz a pessoa sair de casa. Faz, né? Porque ela não é o fato apenas de ir comprar, é levar a gente para casa, é fazer aquelas reuniões, né? Na minha casa, em frente à minha casa, eu quero dizer, tinha um local que funcionava um espetinho aqui, eles se reuniam sempre dentro da garagem para poder continuar com a movimentação. Então, infelizmente, foi uma medida tomada porque as pessoas não respeitaram, não levaram a sério essa questão de evitar aglomeração, né? A gente tem algumas... eu estava lendo primeiro uma situação, né? Na sexta-feira à noite aqui em Palmas, acabou gerando grandes aglomerações em supermercados, com a galera saindo para poder comprar bebida para o fim de semana. Então, assim, já causou essa confusão. Talvez se não tivesse feito isso no final de semana, as pessoas ainda teriam um pouco mais de noção para poder sair de casa para comprar alguma coisa. E também muita gente, eu vi em vários grupos falando que estava indo para Luzimangues, que afinal de contas Luzimangues é porto, né? Ele não é atingido pelo decreto da prefeita. E outra coisa que eu li no AF Notícias, uma análise dizendo que acaba que a lei seca decretada em Palmas, ela de uma certa forma ela vai acabar fazendo que os municípios do entorno, voluntária ou involuntariamente, também decretem lei seca, visto que as distribuidoras de bebida, elas vêm para Palmas, descarregam em Palmas, e de Palmas vai para Paraíso, para Porto, para Aparecida do Rio Negro, Lajeado, e que como esse decreto ele é bem amplo, né, ele é varejo e atacado, vai acabar que num primeiro momento, ao longo de um período, essas distribuidoras elas também não vão poder fazer entrega a esses municípios, e aí vai acabar faltando a bebida também nesses locais. Eu também acho que mais uma vez, os justos pagam pelos injustos. Aquela pessoa que vai no supermercado de vez em quando, só quando precisa mesmo, e comprava sua cervejinha e deixava em casa, e só bebia em casa com a família ou com quem mora, vai tá pagando o preço daqueles que não conseguiram segurar a periquita em casa e tinha que sair para beber na rua, né, pô? Como disse a minha amiga, nossa ouvinte Patrícia Stroer, a pessoa que cumpre a quarentena direitinho não tem um minuto de sossego. É mais ou menos assim.
No meu CPF, eu acho que. E eu discordo um pouquinho só porque eu acho sobre a efetividade da medida. Porque quem estava burlando a quarentena não vai ser a pseudo dificuldade de se comprar bebida alcoólica, vai fazer ela parar de burlar a quarentena, porque tá aí o mercado de drogas para dizer que isso nunca foi impedimento para ninguém acessar um produto. E até porque o Zimantes está aqui do outro lado e diz que está tudo aberto lá. Teve até uma galera que ontem, não vou citar nomes, né, para não expor esses não quarentenas, mas que fez uma caminhada em grupo ontem, atravessou a ponte, chegou do outro lado, e o que eles fizeram? Sentaram no boteco e tomaram todas, porque lá estava liberado. Eu acho que quem está burlando a quarentena vai burlar a lei seca para burlar a quarentena. André, eu vejo assim, eu acho que essas pessoas existem mesmo, esses aí que querem burlar, mas que vão continuar burlando, mas eu acho que inibe, mesmo assim, diminui as chances das pessoas estarem... Se não tem fiscalização para a aglomeração, não vai ter... Vou usar o exemplo que você deu do tráfico de drogas, que você falou que é proibido e as pessoas consomem, mas ainda assim elas não consomem publicamente, elas têm uma dificuldade muito maior para comprar. Não digo que é difícil, eu digo que é mais difícil comprar do que você ir ali na esquina e comprar no bar. E as pessoas, muitos jovens estavam fazendo festinhas em casa, a gente sabe disso pelos perfis que estão expondo as pessoas. Eu comentei aqui já no programa de um amigo que chamou os amigos para assistir live em casa e foram beber. Se não tivesse bebida, a festinha meio que não acontece, entende? Eu acho que é importante, sim. Como tudo, o primeiro impacto é social, porque quem tem grana vai continuar comprando bebida e vai continuar fazendo festinha. Não vai mudar isso. Espero que não. Vai que não, assim, dizer, né, que porque é mais uma medida para coibir, entendeu? Eu sei que a bebida, o fato de proibir a bebida não vai deixar que as pessoas continuem quebrando a quarentena, mas é mais um motivo, mais uma forma das pessoas irem sendo encurraladas, entende? Para não fazerem isso, porque tudo começou muito tranquilamente, com a orientação para que as pessoas não saíssem de casa. As pessoas não seguiram, então não teve jeito, teve que ser na base do decreto. Vamos fazer um intervalo rapidinho, na volta tem mais direto ao ponto, tem o que você não pode deixar de saber antes de entrar nos grupos. Rapidinho, intervalo, música, voltamos. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao ponto. Já estamos de volta com o programa Direto ao Ponto, o terceiro e último bloco, hoje segunda-feira, 18 de maio de 2020. Vamos para aquele quadro que você adora e a gente ama fazer, o que você precisa saber antes de entrar nos grupos nesta segunda-feira. Olha só, vou começar falando de uma notícia que aconteceu na Coreia do Sul. Lá, depois de um tempo de isolamento, de lockdown, as atividades começam a ser retomadas, entre elas o futebol. O Campeonato Sul-Coreano de Futebol voltou com, obviamente, estádios vazios. Eis que o time, o FC Seul, recebeu uma proposta de uma empresa. Falou, olha, vocês vão fazer uma transmissão de um jogo com arquibancada vazia? E se a gente colocar uns manequins na arquibancada para parecer que tem alguém, a gente promove a nossa empresa. E vocês tenham medo, Cléo. E vocês têm, assim, um efeito bacana de ter alguém na arquibancada. Acontece que durante a transmissão muita gente começou a perceber e postar nos comentários que aqueles manequins pareciam menos com manequins e mais com bonecas eróticas que são vendidas em uns sex shops por todo o planeta. Em primeiro momento, a Federação Sul-Coreana de Futebol negou, disse que não, mas aí alguém deu um zoom, deu um print, e os bonecos estão segurando cartazes anunciando um canal erótico nas redes sociais. Agora que imagina que bacana, você tá jogando a partida, você olha pra arquibancada, tem lá 70, 100 bonecas eróticas te assistindo. Ai, o novo normal não é nada normal. Cleo. Eu tô me divertindo super, mas tem uma coisa do novo normal que tá me assustando. Atenção, você que tem uma personalidade parecida com a minha, a gente tem que ficar muito atento. Eu vou dizer o que é. Sabe o que voltou além das ombreiras? Você sabe que as ombreiras voltaram, né? De onde, gente? As ombreiras que o pessoal usava nos anos 80, que eu vi no YouTube,
Então, voltaram, mas tem algo pior do que as ombreiras. Eu tenho até medo de falar, vou falar baixinho. Você que tá ouvindo o programa aí, aumenta. Fale e sai correndo. Que eu vou falar baixinho. Sabe o que voltou, gente? Os carros de mensagem. Socorro! Gente, eu vi uma reportagem, eu tô alertando todo mundo, porque o Dia dos Namorados está chegando e alguém pode ter essa ideia. Eu quero falar com você que pensa em fazer isso. Dá uma sondada primeiro com a sua namorada ou com o seu namorado, se eles têm interesse, tá? Porque no meu caso, por exemplo, eu já falei, se quiser terminar comigo, tiver sem jeito, que às vezes a pessoa não sabe chegar, né? Tá, não sabe argumentar, é difícil puxar esse assunto. Quiser, manda o carro de som de mensagem. Eu vou entender o recado. Vai acontecer. Manda o carro de som dizendo assim, maravilhosa e tal, te amo, que aí a gente termina, porque eu vou ficar muito pé da vida. O fato é que, com a questão do isolamento, as pessoas estão querendo homenagear os amigos, os namorados, etc., pelos aniversários, né? Como as festinhas não estão proibidas, os carros de som voltaram com tudo, os carros de mensagem. E aí a pessoa tá em casa, plena, e aí vem o carro, com a música, e vem uma mensagem: Oi, André, essa mensagem é dos seus amigos, do Direto ao Ponto para você. Então, 8 bolas por R$1. Exato, aí você já contrata o carro do 8 bolas por R$1, já dá um sorvete e tal. O fato é que esses carros foram muito, muito famosos nos anos 90, começaram assim como uma coisa muito bacana, rapidinho tornou-se um pouco polêmico, né? Porque algumas pessoas ficam constrangidas, estão em casa, chega aquele carro com caixa de som cheio de balões e uma mensagem gravada. Muita gente não se sente à vontade com mensagens assim. Tem gente que gosta, de verdade, né? Tem gente que não se sente muito à vontade. O fato é que o isolamento atrapalhou muita gente nos negócios, mas resgatou esse negócio. Outros negócios. Resgatou o carro de mensagem. Então, é telemensagem, né? Que chamava? Não, telemensagem era telemensagem do telefone, esse aqui é o carro de som mesmo, que vai para a porta da sua casa e com balões, com fogos, e para te desejar e tudo de bom ou não. Depende como você vai receber essa mensagem. Esse ano eu ouvi um carro de som aqui na minha quadra, eu até tuitei na época, era para uma mulher, eu não consegui entender direito o contexto, assim. Parece que era aniversário. E agora tá com tudo, gente. É isso. Fiquem em alerta. Fiquem em alerta no dia do seu aniversário. Manda um aviso, assim, se você não gosta, tipo, que você vai estar fora de casa, da cidade, que você foi pra um sítio, qualquer coisa pra você evitar. E se você tem carro de som, olha aí uma oportunidade pra você. As lojas não estão anunciando, porque muitas estão fechadas, mas os aniversários e as datas comemorativas continuam. Fernando? Beleza, olha só, essa semana, né, a Prefeitura de Palmas decretou ponto facultativo para as 2 próximas semanas, para essa semana e semana que vem, nas repartições públicas aqui do município. Com exceção do dia 20, como a gente já falou mais cedo, que é feriado na quarta-feira, mas hoje, amanhã, quinta e sexta e semana que vem não vai ter atendimento ao público. O decreto também é mais um objetivo da Prefeitura para conter o avanço da Covid-19. E tentar aumentar o isolamento social para a galera que está em casa. Nos últimos dias, o número de casos aqui em Palmas voltou a subir, né? E para não comprometer as atividades essenciais, funcionários vão estar trabalhando em home office ou regime de escala e plantão. Quando necessário, eles podem ser convocados. Se você for convocado, mesmo nesse período de ponto facultativo não é feriado, lembra disso. Você ganha falta se você não for. Então, assim, os servidores que desempenham serviços de interesse público devem continuar normalmente as suas funções, como os da Secretaria Municipal de Saúde, Desenvolvimento Social, além da limpeza urbana, coleta de lixo, manutenção de vias, aterro sanitário, iluminação, cemitério, segurança, fiscalização e orientação de trânsito. Então, mas o resto do povo que faz mais o serviço burocrático, essa semana e na outra, ponto facultativo na Prefeitura de Palmas. André? Nosso tempo acabou, o programa já está chegando ao final, a hora já vai estourar. Jovem não nos permite invadir o horário alheio, senão quando a gente não está aí no estúdio para fazer isso de forma inadvertida. Gente, vamos ficando por aqui, quarta-feira a gente está de volta. Fê, boa semana para você, até quarta. Até quarta, um beijo para vocês, Cléo. Um beijo, galera, até quarta-feira estaremos aqui, 20 de maio, aniversário da nossa Palmas. Cléo, até quarta. Até quarta. Antes da gente ir, André, Fernando e todo mundo, quero deixar aqui o nosso abraço. Eu tô colocando o CPF de todo mundo junto aqui. Aos garis, foi dia dos gari
no sábado, aqui em Palmas, a gente tem 330 pessoas trabalhando como gari e a gente tem que lembrar ainda mais delas nesse período de atenção ao novo coronavírus, né? Eu vi uma postagem de uma pessoa, não daqui de Palmas, achei muito bacana e quero sugerir aqui na cidade. A pessoa foi diagnosticada com coronavírus e ela está em casa, né, em isolamento. Então ela colocou um lixo separadinho e colocou um bilhete pro gari, né? Olha, eu estou com Covid, esse meu lixo está todo isolado, digamos assim, para que você também tenha cuidado com você. Então é uma atitude assim para valorizar esses trabalhadores que estão cuidando da nossa rotina, né? A gente está em casa, está produzindo mais lixo e essas pessoas estão cuidando da nossa cidade. Um abraço especial para todas elas. Perfeito, obrigado você que acompanhou a gente nessa segunda semana, está só começando. Quarta-feira, aniversário de Palmas, estaremos de volta aqui com o Direto ao Ponto. Beijo para todo mundo, fique em casa, tchau. Direto ao ponto. Jornalismo diferente.